Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. O primeiro dia deste ano que promete muito mais daquilo que nós possamos imaginar. Nós vamos tratar aqui hoje nesse áudio exatamente sobre isso. O que esperar do ano de 2025? Vamos abordar aqui que é o ano do fechamento da janela de tempo, talvez a mais importante janela que a humanidade já experienciou. Teremos as revelações, principalmente dos extraterrestres. Teremos a troca de sistemas, muitos sistemas já vão estar sendo trocados em 2025, principalmente na questão das tecnologias. Teremos o anúncio de curas antes não possíveis. Teremos também grandes movimentos na economia, na política e na ciência. Mas a maior mudança, de fato, e a mais importante, será a mudança de consciência. Da nossa consciência, da tua, da minha, de muita gente. Uma consciência que podemos chamar da nova consciência humana. Será provavelmente o ano mais importante onde se verá claramente os dois lados que nós chamamos de joio e trigo. As consciências mais elevadas e as consciências que não querem ou não estão prontas para se elevarem. Por isso, esse ano 2025 é tão falado há muitos anos. Teremos sim, apesar das aparências, um ano incrível. Lembrando sempre que tudo é atração. Tudo é frequência e nós atraímos para nós aquilo que está dentro, porque é o ímã que traz aquilo que está lá fora. E lá fora ainda tem, de todos os níveis de frequências, tem muita luz, mas ainda tem bastante sombra. E tem também as penumbras, obviamente. Então, lembre-se que quem vai atrair o que está lá fora, e da forma como está lá fora, é você. Você vai atrair tudo aquilo que você acredita, que você pensa, que você teme, que você ama, que você deseja, que você não quer. Porque é a lei da atração. Não adianta você querer algo se você não vibra nesse algo. Não adianta querer fugir de uma situação que você não quer se você traz dentro de você a frequência daquilo lá. Mais uma vez dizemos aqui, se você quer a mudança, mude dentro de você primeiro. Porque desejar que os outros façam a tua parte não vai acontecer. Vai acontecer para eles. Nós não dependemos de ninguém para que a nova terra aconteça dentro de nós e para cada um de nós. Se nós falamos aqui durante muito tempo, desde 2015, 2016, sempre as mesmas linhas direcionadas para aquilo que está por vir. Obviamente que quando se fala em breve, muitos acham que já acontece a semana que vem, e as coisas acontecem, mas não dentro do tempo que cada um deseja. Porque há um cronograma dentro do plano maior, há uma estimativa dentro daquilo que eu luto e trabalho e me esforço para conseguir. Existe o plano de alma individual, existe o livre-arbítrio, existem os desejos de mudar ou continuar naquilo que está acontecendo. Enfim, de uma vez por todas, vamos entender que a mudança não acontece lá fora primeiro. Ela acontece sempre dentro de nós primeiramente.
Se nós não entendermos isso, nós não vamos ver a mudança tão cedo. Porque o mundo não vai mudar para todos ao mesmo tempo. É aquilo que nós já dissemos também tantas vezes. Se você está vendo uma paisagem, você está vendo da tua maneira, do teu ângulo, do teu modo de olhar. E você vai descrever aquela paisagem de acordo com aquilo que você entende que você está vendo. E alguma pessoa do teu lado pode descrever aquela mesma paisagem de uma forma totalmente diferente. Que ela enxerga e compreende de uma maneira diferente, porque é outra consciência. Todos nós estamos vendo grandes mudanças, uns mais, outros menos, dentro do mesmo planeta, dentro do mesmo país, dentro da mesma região, da mesma comunidade. Mas cada um está vendo dentro da sua capacidade de percepção e de ação. Então parece que o planeta Terra não é mais o mesmo para todos. Parece que nós temos aqui milhares de planetas sobrepostos e cada um está numa linha de tempo diferente. E de certa forma é assim mesmo. A linha de tempo geral, ela acontece pelo geral, mas muitas linhas de tempo menores, pessoais, individuais, acontecem de acordo com a consciência de cada um. Então eu posso ter um ano de 2025 maravilhoso, enquanto outros terão um ano de 2025 não muito bom ou até horrível. O fato é que as energias do universo estão sendo recebidas nesse planeta de uma forma e numa frequência que irão favorecer as grandes mudanças. Nunca antes a Terra teve tal oportunidade. E quando nós dizemos que luz é consciência, luz é informação, então nós teremos luz, informação e consciência expandidas. Porque a oportunidade vem para todos, mas nem todos estão prontos para as oportunidades. É preciso o esforço individual de cada um, e não seria diferente dentro de uma avaliação do que é de fato justo e honesto. Porque se vem uma informação, se vem uma intensidade de luz, uma frequência energética para o planeta, todos os que estão prontos vão absorver. Mas aquele que não está pronto não vai absorver, não vai entender. E não adianta reclamar. Ele não depende de ninguém. Cada um depende somente de si mesmo para fazer o processo agora. O tempo de aprendizado está chegando ao fim. Todos os habitantes da Terra têm conhecimento suficiente em sua bagagem, mesmo que esteja no subconsciente. Mas todos têm conhecimento suficiente para ascensionar e, no entanto, muitos não irão ascensionar, porque não fazem nada para conseguir a ascensão. Este ano de 2025 é o último ano dentro de uma janela de tempo de 50 anos, que é a janela mais incrível que a Terra teve em toda a sua existência. E nós estamos aqui. E não é nenhum sacrifício e nem uma imposição de estar encarnado agora, nesta etapa da transição planetária. Pelo contrário, é um privilégio. Uma pena que a maioria não entende isso. E acha que é um castigo estar aqui. Vai saber isso mais adiante, quando a alma estiver fora do corpo, desencarnada.
e se der conta que teve a grande oportunidade, não da vida atual, mas de toda a sua existência, ou as existências, as encarnações sucessivas nesse planeta, a vida que foi uma só, desde a primeira vez que encarnou nesse planeta até esta, que é a última nas condições de provas e expiações neste planeta. Todos vão lembrar disso. Eu posso dizer aqui com toda certeza, você pode esquecer amanhã, a semana que vem, daqui a um mês. Mas mais adiante, os que vão ascensionar vão lembrar do que eu estou dizendo aqui agora. Porque todos vão lembrar de tudo o que aconteceu em todas as vidas. Aqueles que ascensionarem lembrarão de cada vida, de cada etapa, de cada ação, de cada acontecimento, de cada palavra, inclusive dessas palavras aqui que você está ouvindo. E aqueles que não fizerem a ascensão não vão lembrar das suas vidas passadas, não vão lembrar muita coisa, porque vão continuar no mundo de provas e expiações, num outro planeta, mas em algum momento eles vão sentir que não fizeram o suficiente para ascensionar. Vão ser avisados, como eu já disse, acolhidos, orientados e consolados também, que eles terão que ir para um outro mundo, ainda de provas e expiações. E neste momento vai ou cada um vai lembrar que ouviu essa informação aqui neste vídeo de hoje. Porque é assim que é. Quando a consciência está como alma fora do corpo, desencarnada, ela lembra de tudo que ela viveu nesta última encarnação, dos fatos mais importantes, do que ela acreditava, do que ela duvidava, e também das vidas anteriores. Por isso, sempre a alma precisava desencarnar de vez em quando. Uma vez encarnada, era certo que teria que desencarnar para fazer essa avaliação. Então, todos vocês que ouvem este vídeo, este áudio, em algum momento, independente se vão ascensionar ou não, irão lembrar disso. E 2025, de fato, foi o ano mais importante desta última encarnação em provas e expiações do planeta Terra. O fechamento dessa janela estima-se que será em final de 2025, mas pode também avançar um pouco para 2026, como pode acabar um pouco antes do final do ano 2025. Por quê? Janela de tempo não tem data, é uma estimativa de tempo, que começou por volta de 1750 e termina então por volta de 2025. 50 anos não é um mês. Algumas diferenças podem acontecer, como em tudo, quando se fala de projeção. Estima-se uma data aproximada, uma projeção, uma estimativa. Todos os acontecimentos que determinarão a transição final, que deve acontecer lá por 2050, 2060, irão acontecer agora nesta década, de 2020 a 2030. E nós já vimos muita coisa. Mesmo assim, tem pessoas que não querem ver e dizem que nada está acontecendo. Essa janela se fechando, os movimentos energéticos e de frequência mais importantes terão então acontecido, mesmo que nós não vemos tudo imediatamente, mas a energia foi movimentada, ela finalizou algo ou iniciou algo. E depois a gente vai, aos poucos, conforme a nossa capacidade de entendimento, entender. Teremos em 2025, se não o contato com os extraterrestres, porque parece-me que ainda vai demorar mais um ano, 2 ou 3,
Tudo depende de como as coisas andam, porque é um jogo de xadrez. E a cada peça movimentada, cria-se novas alternativas de movimento. Mas as revelações oficiais, finalmente admitidas pelos governos e pela ciência, e principalmente pela mídia, que a gente não tem nem adjetivo aqui para dizer, porque é lastimável que a mídia se preste ainda à desinformação, porque é paga para isso. Então, ela tem que fazer o serviço favorecendo aquele que paga, é óbvio, é um comércio. As revelações vão acontecer neste 2025, ao menos para aqueles que realmente não acreditavam e se permitem, pelo menos, a possibilidade de existir outras civilizações em outros mundos. Porque tem muita gente que já sabe. Eu sei, você sabe. Eu tenho certeza que 95% de quem acompanha o meu trabalho, e trabalho de outros também, que fazem um belo trabalho de divulgação, de esclarecimento, 95% já tem certeza disso. Mas tem muita gente que ainda não acredita, mas vão começar a acreditar, porque as evidências vão ser tão grandes. E não tem nada a ver com aqueles drones que estão aparecendo agora, que aquilo lá tem muita coisa da luz e da sombra misturado. Nós vamos ter que ter paciência para ver mais adiante entender o jogo. Está sendo jogado meio que na penumbra e nenhuma informação clara ainda é possível, porque é um jogo de esconde-esconde. Mas nós vamos ter sim. O importante é que vai movimentar o imaginário das pessoas e algumas coisas vão se definir. É uma pena que muitos vão embarcar na falsa bandeira e engolir gato por lebre. Mas depois, quem sabe, vai ter tempo de trocar a sua maneira de compreender e de ver as coisas. Talvez passe por alguma turbulência, mas sempre é possível, para quem quer. O importante é que nós teremos condições de ver finalmente divulgadas informações que antes não podiam ser divulgadas. Então vamos aguardar algo realmente interessante na questão que diz respeito aos nossos irmãos galácticos extraterrestres. E na verdade eles estão aqui há muito tempo. Primeiro era somente os da não-luz, mas ultimamente tem vindo muitos extraterrestres da luz. Tanto é que, a partir de agora, eu posso deixar aqui uma pista, que é uma informação que vai ajudar você, se tem alguma dúvida. Hoje, e eu digo hoje, 1º de janeiro de 2025, nesta presente data, neste exato momento, nenhum ser extraterrestre do mal está na Terra e nem pode entrar na Terra. Então nenhum extraterrestre vai atacar pessoas, vai causar prejuízos, medo injustificado e outros predicados negativos. Se for extraterrestre, está aqui a serviço da luz. Eles não vão ainda resolver as nossas pendências, as nossas situações. Eles estão colaborando naquilo que a humanidade não pode fazer. Porém, se houver qualquer objeto voador não identificado, seja lá o nome que quiser dar, se tiver qualquer ser
que parece não ser humano e atacar pessoas, provocar danos, tumultos e qualquer outra coisa negativa, tenha certeza que é uma falsa bandeira. São humanos com tecnologias reversas, antigravidade, que já existe há muito tempo, mas que foram suprimidas do conhecimento público porque beneficiava somente o grupinho, aqueles que comandam e dominam e controlam e exploram a humanidade. Eles ainda vão tentar alguma coisa nesse sentido. Não sei até onde irão. Mas eles têm a liberdade de agir porque os nossos irmãos galácticos são do bem e eles não vão criar tumulto, não vão criar uma guerra contra esse tipo de pessoas, de objetos que são de fato aqui da Terra, porque pode causar danos para pessoas e eles não vão fazer isso. Eles vão ganhar esta batalha na inteligência e na tecnologia, que isso eles têm de sobra. Por isso pode demorar um pouquinho para finalizar. Mas nós vamos ver muitas informações divulgadas. Eu diria que a divulgação ela deve ficar praticamente pronta em 2025. Mas lembre-se que o contato ainda pode ir mais alguns anos. 2, 3, 4 anos. Porque é preciso que a humanidade esteja pronta, preparada e que aceite a presença e o contato e as comunicações com os nossos irmãos galácticos. Sem medo, porque o medo também é uma dor que eles querem evitar. Nós teremos em 2025 a troca de sistemas. Nós vamos ver gradativamente todos os sistemas serem trocados. O velho sistema de cada coisa vai deixar de existir e os novos sistemas das novas tecnologias da nova Terra entrarão em funcionamento. Nós já vimos muita coisa sobre isso, mas como é uma mudança gradual, a maioria acha que é natural e não vê mudança. Mas nós vamos ver alguma coisa mais forte que vai chamar a atenção para dizer, olha, você não está vendo? Então aproveite agora para ver se abre esses olhos. Teremos um anúncio de curas antes não possíveis. Tecnologias. Aliás, nós temos as curas para todos os males há mais de 70 anos. Mas não dava lucro. Então, é preciso que as pessoas gastem os seus recursos em prol daquilo que é oferecido. Tudo virou um comércio. E assim é, porque a humanidade foi se encaminhando para esta situação há muito tempo, não é de um dia para outro. Mas nós vamos ver sim. Já está começando a aparecer um zoom aqui, outro ali. Preste atenção, não na mídia oficial que esconde tudo e apaga para isso. Preste atenção nos murmurinhos, que tem muita informação no meio de desinformação também, mas é preciso saber filtrar. Se não sabe filtrar, paciência. Tem pessoas que acreditam em tudo e tem pessoas que não acreditam em nada. E nós temos que achar um meio termo, aquilo que ressoa. Ficando com aquilo que ressoa com cada um, fica fácil também mudar se tiver que mudar de opinião, de entendimento, porque basta se permitir ser maleável. Não adianta defender a unha e dente uma opinião, uma informação. Vamos ser mais flexíveis. É mais fácil e menos doloroso.
Teremos grandes movimentos na economia. Obviamente teremos também grandes perdas, porque mudança na economia é sempre uma faca de dois gumes. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim. É preciso passar pela peneira. E ali vai ter muita dificuldade para algumas pessoas e vai ter grandes oportunidades para outras. Aquele que estiver atento, aquele que estiver consciente, não informado ou desinformado, porque ali é um perigo, está sempre na beira do abismo. Aquele que estiver consciente das mudanças, das novas energias, aquele que estiver consciente em entender quem são aqueles humanos que têm poderes ou que têm um pouco de voz, que estão realmente defendendo o bem, e também identificar aqueles que falam uma coisa e fazem outra para te prejudicar a humanidade. É preciso ter um pouco de olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deixar de lado as paixões, os interesses, a competição, porque senão a pessoa fica cega. Talvez olhe pelo buraco da fechadura, mas não vê nada além disso. Se não abrir mais as portas para a consciência, a nova consciência entrar nesse cérebro humano, vai ser difícil. As mudanças estão ali, chegando, as informações estão ali. Tem pessoas que realmente desperdiçam uma oportunidade atrás da outra. É uma pena. Algumas coisas é preciso, às vezes, perder para ganhar lá adiante. Quantas vezes foi dito aqui que parece um jogo de xadrez? Às vezes, o bom jogador, ele precisa entregar uma peça do jogo para depois recuperar lá adiante, porque às vezes o inimigo ataca. E a defesa não é só se defender e fugir do ataque. Às vezes é barganhar. Fazer o jogo, jogar o jogo, com inteligência. Você tem que sacrificar alguma coisa, alguma peça no jogo, mas se está projetado os lances futuros, a recuperação é certa. Entregar uma peça para o adversário não significa perder o jogo. Pode ser a virada do jogo e a vitória certa. Teremos grandes movimentos na política no mundo inteiro. Nós vamos ver grandes impérios caírem, grandes políticos naufragarem no seu próprio lodaçal criado por eles durante os tempos. É preciso uma reformulação. É preciso entrar na frequência da nova terra, onde a política deixa de ser política, onde a política é apenas a autorização de algumas poucas pessoas decidirem em favor da maioria e não se beneficiar da maioria. Como nós temos vendo, foi distorcido de tal forma que hoje não há mais como suportar o sistema que está aí. Nós sabemos que na nova terra não há comandados e nem comandantes. Há determinadas pessoas, e poucas, que têm o compromisso da guiança, guiar, conduzir, sem se aproveitar dos seus comandados. Esta é a nova política e não tem o que fazer. Quem estiver contra isso ou na contramão disso vai bater com a cara na muralha.
no paredão. Vai dar com os burros na água. Use o predicado que quiser. Não vai longe. Acabou o tempo da escravidão pela dívida e pelo trabalho. Nós vamos, a partir de 2025, ver de fato o movimento que vai se direcionar para a luz que está no fim do túnel. A escuridão deixa de existir a partir do fechamento dessa janela que fecha em 2025. Nós vamos ver um grande movimento também na ciência. Finalmente a ciência vai admitir coisas que ela não admitia até aqui. A ciência vai admitir que nós somos uma alma, que estamos num corpo físico, vai admitir que há outras versões de consciência acima da nossa, que interagem com a nossa. Vai admitir que há mundos infinitos habitados por consciências, como aqui a Terra está habitada por consciências na forma humana, e que esses outros mundos, qualquer forma, é possível desde que seja condizente com a energia daquele mundo, daquele planeta, daquela estrela, e assim por diante. Vai admitir a espiritualidade, vai admitir que essa alma não morre, ela é eterna, vai admitir as novas tecnologias de cura, porque ela não vai mais trabalhar atrelada à escravidão e a quem paga. Ela vai trabalhar realmente para desenvolvimento destas novas consciências. Ciência com consciência. Ciência e espiritualidade. É o fim do homem material para começar um novo tempo, do homem espiritual. E a ciência vai estar de mãos dadas com a espiritualidade, com a consciência elevada. Isso já vamos ver o início, claramente, durante esse ano 2025. Todas essas mudanças que ocorrerão em 2025 serão muito importantes e necessárias. A maioria dessas mudanças já teriam ocorrido na virada do milênio. E do século, porque virar o século e o milênio em 2000 foi junto, virou um século, virou um milênio. Em virtude das consciências humanas, em virtude da forma com que as pessoas ainda conduzem as coisas, do domínio de certas autoridades e dominadores que ainda tinham, na época, muito poder, sofremos um atraso aí de 20 anos, 20 e poucos anos. Mas agora não vai haver atraso. Porque a mudança maior não se dará lá fora. A mudança maior vai acontecer dentro de cada um. A mudança de consciência individual que vai se juntar às mudanças do coletivo. E isso vai criar uma força tão grande que vai impulsionar o final dessa transição planetária mais adiante. Ainda dentro desses 3 séculos, que deve finalizar lá por volta de 2050, já foi falado aqui também, os 3 séculos da transição planetária. Estamos indo para o final. Faltam algumas décadas. Então as mudanças maiores acontecem agora, nos próximos anos, neste ano que entramos e nos próximos, e depois temos aquele tempinho dos ajustes, das acomodações das rochas, como se diz, porque sempre que há uma explosão numa mina de pedra para extrair rochas, é preciso juntar os pedaços, recolher, para depois beneficiar naquilo que é preciso. Então nós vamos juntar os pedaços da mudança
de fato, deste planeta e vamos organizar na nova casa. Vai ser um tempo maravilhoso. E nós vamos ter a grande oportunidade de começar já agora, em 2025. Lembrando mais uma vez que aquilo que eu vejo, que eu sinto e que eu começo a viver, pode ser diferente do que o outro, do que o outro, do que o outro, porque tudo é consciência, tem consciências que vão se atrasar. Mas depende só dele. Por isso, ninguém interfere no meu livre-arbítrio nem no teu. Se eu quero avançar, eu tenho oportunidade. Se eu não quero, também tenho a oportunidade de ficar aí quieto. Dormindo mais um pouco. Não tem problema. O Criador disse: o tempo é teu. Você tem o tempo que quiser, o tempo que precisa. Ninguém vai te tirar a força da tua zona de conforto. Pode ficar lá o tempo que quiser. Você quer mais 1 milhão de anos lá no outro planeta de provas e expiações? Não tem problema. Sinta-se à vontade. Quer deixar para os últimos anos desta atual encarnação para fazer de fato a mudança? Não tem problema. Esteja livre. Decida quando quiser. Poderá não dar mais tempo? Sim. Poderá ser tarde demais. Mas pode também ser que dê tempo. Vai dar um tumulto. É a mesma situação daqueles que acham que vida só tem na Terra. Que a Terra é o centro do cosmo, não do universo, do cosmo. Ah, será que tem vida fora da Terra? Fala-se em extraterrestre, parece que está falando no capeta. É um monstro. Não existe. E se existe é do mal. E quando eles vierem aí? E quando eles aparecerem ali na frente da tua casa, na tua rua, quando a nave pousar ali no teu pátio, ou ali numa esquina, ou ali no campo, num lugar grande, porque tem naves grandes, obviamente as grandes não vão poder descer, que não tem muito espaço. Mas aquelas menores, não esses dronezinhos aí que aparecem, esses aí esqueça. E não tem ninguém dentro. E se aparecer algumas naves aí um pouquinho maior, com seres dentro, presta atenção. Se eles atacar qualquer coisa, causar qualquer dano, corra, porque é humano mal intencionado. Eles têm tecnologia até para mostrar lá uma forma não humana. Tem, existe. Ou quando você assiste filmes King Kong, o Planeta dos Macacos, os dinossauros, aquelas imagens parecem reais. Parecem reais. Só parecem, né? São criações holográficas, enfim, tecnologias tem para tudo. Tem até para coisas que nós nem imaginamos, feitas pelos humanos. Então, lembre-se que o que vai determinar tudo daqui em diante é você. Eu gosto de pensar assim e de dizer isso para vocês. Que coisa maravilhosa, depende só de mim, só de você. A gente acreditava que tudo dependia dos outros. Não. Porque se nós somos consciência, eu sou uma consciência, você é uma consciência, e essa consciência só depende de mim para resolver a minha consciência, para ampliar a minha consciência, para expandir a minha consciência. E você também. Ninguém pode modificar a tua consciência se você resolve ampliá-la. Se você resolve buscar conhecimento e entendimento e você muda os conceitos, ninguém mais pode mudar para você. Mudar a consciência, expandir a consciência é libertador, transformador.
é ascensionar, porque você é uma consciência. Você não é esse corpo que nasceu, cresceu e um dia vai ter que ir para a Terra, porque é da Terra. É do pó e ao pó vai voltar. A tua consciência, que nós chamamos de alma, é imortal e ela é sempre progressiva. Ela pode estagnar, pode ficar milênios estagnada, mas ela é progressiva. Quando você quiser fazer um movimento, você dá o movimento e ela se expande e ela vai para frente. Ela anda, ela evolui. E não depende de ninguém vir aí, porque ninguém vai fazer isso por você. Vamos deixar esta coisa de vitimismo. Quando você quiser evoluir, você tem as oportunidades agora. Mas se não quiser também, fique à vontade. Vai ter tempo. O tempo que quiser e aonde tiver que ir. Mas na nova Terra tem uma regra. É uma frequência mais elevada. Se não tem a frequência, não passa o portal dimensional e ninguém vai carregar ninguém nas costas. Simples e justo. Não há o que fazer para quem não quer dar o passo. Você que está ouvindo neste áudio, aqui neste vídeo, talvez tudo isso já esteja dentro da tua consciência. Mas se alguma coisinha aqui ainda não estava bem firme, espero que tenha realmente mexido aquela engrenagem que faz funcionar todo o mecanismo que eleva a frequência para a ascensão, para a nova Terra. Porque o tempo é agora. Há alguns anos eu venho recebendo mensagens que diz sempre a mesma coisa. O tempo está apressado. O tempo urge. Não precisa ficar pensando muito para entender que o tempo é agora. E aqui eu quero desejar realmente para você que acompanha este canal, que me acompanha os trabalhos há 12, 13, 14 anos, desejar que você realmente avance agora em 2025, porque estamos indo na mesma direção. Vamos junto. Vamos apressar o passo. Desejar que este ano seja finalmente o grande marcador. Aquilo que nós tanto esperamos por longas e longas jornadas. E finalizando o áudio de hoje, aqui eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.